Quando me convidaram para participar desse evento aqui, eu fiquei me perguntando, a princípio, por que motivo a FISENGE, ou FISENGE, depende de como vocês pronunciam, me convidaria para um evento desse, né? Depois eu entendi por quê, por que motivo, né? A discussão sobre o assédio moral envolve as questões identitárias e de posição de sujeito, que são as questões que eu trabalho do ponto de vista legislativo e também acadêmico, né? Eu sou jornalista, sou professor universitário, dou aula de teoria da comunicação na Universidade Veiga de Almeida. Então eu concluí que essa era a razão de eu ter vindo para cá. As questões identitárias, a política de afetos, a política de direitos humanos é a minha pauta, então eu fui chamado para discutir assédio sexual aqui por essa razão. Acho que eu vou ter muito pouco a contribuir além do que já foi dito pela doutora Daniele. Ela, sobretudo, falou do ponto de vista do direito. E, para não me repetir, para não ficar enfadonho essa conversa entre nós, eu vou fazer algumas colocações que podem colaborar com a fala dela. Embora a gente tenha uma sensação de inteireza, de que nós somos inteiros, né, nós temos uma identidade fechada, essa é só uma sensação. Na verdade, nós temos muitas identidades dentro de nós, ou nós somos posicionados de maneira diferente na sociedade, dependendo das circunstâncias. É o que a gente chama de identificações. Nós temos diferentes identificações. Uma pessoa pode ser identificada pela sua classe social, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é patrão, se ela é empregada. Uma pessoa pode ser identificada pelo seu gênero, se ela é do gênero masculino ou gênero feminino. Uma pessoa pode ser identificada pela sua orientação sexual, se ela é homossexual, bissexual ou homossexual. Uma pessoa pode ser identificada pela sua religião, a sua identidade religiosa, se ela é cristã, se ela é budista, se ela é candomblessista. Uma pessoa pode ser identificada culturalmente pela sua procedência, sua origem, nordestino, sulista, nortista, sul-africano. Então, nós temos muitas identidades em nós e a vida, as circunstâncias nos interpelam e nos fazem nos posicionar de acordo com essas identificações, com aquelas que mais nos afetam. Então, vou dar um exemplo aqui de como a vida pode fazer com que identidades nossas falem mais alto do que outra, por exemplo. Nos Estados Unidos, um ministro negro do Partido Republicano, negro, heterossexual, do Partido Republicano, portanto, um conservador, foi indicado à Suprema Corte quando, no processo de indicação, ele foi acusado de assédio sexual pela sua funcionária, uma secretária, que era mulher negra. Mulher negra e democrata. Isso promoveu uma dança das identidades, porque os homens brancos republicanos não sabiam se ficavam do lado dele pela identidade política, porque ele era republicano, ou se desidentificava com ele porque ele era negro. As mulheres negras não sabiam se ficavam do lado dele pela identidade étnica ou do lado dela, ou se ficava só do lado dela pela identidade de gênero, desprezando, portanto, a identidade étnica, e se ficava do lado dela por ela ser republicana, por ela ser democrata e não republicana. Os homens negros democratas não sabiam se ficavam contra ele porque ele era republicano ou a favor dele porque ele era negro. E não sabia, não é confusão, mas essa é a situação que nós experimentamos todos os dias. Nós somos interpelados de maneiras diferentes e essas interpelações fazem com que a gente assuma determinadas posições de sujeito na vida. Bom, essas identificações, elas podem nos colocar num lugar subalterno ou não. Existem identidades ou identificações policiadas, constrangidas, reprimidas, subalternizadas, historicamente. Uma pessoa negra num país racista tem uma identidade étnica subalterna, porque os valores da negritude não aparecem de maneira positiva nos meios de comunicação de massa, no livro didático, no discurso em geral. Uma mulher, embora o Brasil seja um país majoritariamente feminino, uma mulher numa cultura machista, patriarcal e falocêntrica, o que quer dizer falocêntrica? Que tem o falo, o pênis, como centro, uma mulher é sempre subalterna. E por isso as mulheres
e eu não estou inventando, esse é um dado estatístico. As mulheres, mesmo ocupando o mesmo cargo que homens, e mesmo tendo a mesma formação, ganham menores salários. Além disso, um homem que acorde às 3 da manhã em Copacabana, com sede de cerveja, pode descer tranquilamente de bermuda e camiseta e ir na Prado Júnior ou qualquer outra rua, encontrar um bar aberto, sentar e beber cerveja sem que alguém lhe chame de vagabunda. Uma mulher não pode fazer isso. E se ela o fizer, e ela sofrer qualquer violência por conta disso, a culpa ainda vai ser dela. Quem mandou levantar às 3 da manhã, botar uma camiseta, um short e ir beber. Isso é coisa de vagabunda. E vagabunda não merece respeito. Essa é a mentalidade machista, misógina. Uma pessoa homossexual numa sociedade homofóbica também é subalternizada, desprezada e humilhada. Há pessoas que se acham no direito de dar na cara de outra com uma lâmpada fluorescente, uma pessoa que ela não conhece, pelo simples fato dessa pessoa ser homossexual. Então existem posições de sujeito que nos subalternizam. E essas relações que estão na sociedade são transferidas para o ambiente de trabalho. E aí surge essa prática que a gente chama de assédio moral, que é a vontade deliberada de humilhar, constranger e inviabilizar o trabalho de outra pessoa por causa das suas identidades. Quer dizer, seja pelo fato de ser mulher, seja pelo fato de ser negro, seja pelo fato de ser homossexual ou bissexual, ou ter uma identidade de gênero outra, policiada, como as transexuais, seja pelo fato de professar uma religião subalterna, não majoritária, não hegemônica. Então, o assédio moral é uma realidade no ambiente de trabalho. É uma realidade. E o assédio moral tem um impacto nas subjetividades, ou seja, tem um impacto no caráter, na saúde psíquica da pessoa. E só pode dizer que não tem a pessoa que nunca viveu o assédio moral, não só no ambiente de trabalho. Quem não só pode dizer que não tem um impacto negativo na saúde psíquica a pessoa que não pertence a nenhuma dessas identidades subalternas. Uma pessoa que nunca teve que pensar sobre a cor da sua pele não pode achar que o racismo seja uma coisa violenta. Uma pessoa que não cresceu sendo comparada a macaco não pode achar que a cor da pele seja um problema. Uma pessoa que não cresceu sendo chamada de vagabunda porque simplesmente bota um short curto porque quer, gosta e acha bonito, pode achar que machismo não existe. E só uma pessoa que não sabe o que é crescer sob insulto, como nós homossexuais, pode dizer que a homofobia não existe. Então, essas relações, essas violências simbólicas se transferem para o ambiente de trabalho e se materializam em práticas que são sempre insidiosas, silenciosas, algumas nem tanto. Por exemplo, há um caso de um cara que descobriu que uma colega de trabalho ia a um centro de umbanda, ela não revelava isso, ela escondia as guias, ela vivia no armário, quer dizer, não são só os homossexuais que vivem no armário, as pessoas que professam religiões minoritárias também costumam viver no armário, esconder suas guias. Quando perguntam para ela qual é a profissão, ela diz, eu sou espírita. Ela nunca diz, eu sou umbandista, eu nunca sou candomblessista, né? Ela não fala, ela tem medo de falar. Mas, enfim, essa garota escondia que frequentava um centro de umbanda até que um colega descobriu e o colega passou um e-mail para todos os outros avisando que ela era macumbeira, que tomasse cuidado com ela, porque ela era perigosa, e enfim, e ela passou a ser evitada, rejeitada, e começou a haver piadinha na hora do café, no intervalo para o cafezinho, na hora do almoço. Isso é a materialização do assédio moral. Ou seja, você humilhar, discriminar uma pessoa tão somente pela prática religiosa dela. Quer dizer, nesse caso, a gente tem que se perguntar de fato quem é mais nocivo, quem é mais lesivo, quem está do lado do mal. Se ela, que pratica a religião dos orixás, ou aquele que, em nome de Deus, humilhou ela para toda a comunidade de trabalho. A gente tem que se perguntar isso. Bom, as principais vítimas do assédio sexual são esses grupos minoritários ou esses grupos difamados de maneira geral, mas, sobretudo, as mulheres. Porque o assédio sexual, no caso das mulheres, é quase sempre decorrente do assédio sexual. Quer dizer, e tem a ver com uma relação assimétrica, né, entre ela e o chefe, né, porque como os homens, a maioria dos cargos de chefia são ocupados por homens,
né? E as mulheres têm chegado, muito recentemente, as mulheres têm chegado a cargo de chefia. Mas ainda assim há muita dificuldade para que as mulheres cheguem a cargo de chefia. Então, esses postos são ocupados por homens e eles se acham no direito de assediar sexualmente as suas subalternas, as secretárias, a moça do café, desde que seja gostosa e que ele ache ela gostosa, ele se acha no direito de assediá-la sexualmente. E quando ela nega essa investida, a partir daí surge o assédio moral. Quer dizer, quando o assédio sexual é rechaçado, vem o assédio moral. Então começa a inviabilizar a vida dela. A criar situações e circunstâncias para que ela seja demitida. Isso é o assédio moral. Agora, claro que, embora as mulheres sejam as principais vítimas, e entre as mulheres negras sejam as principais vítimas, porque aí entra a identidade, só para vocês entenderem como é importante essa questão da identidade. As mulheres são as vítimas em geral, mas as mulheres brancas estão numa situação melhor que as mulheres negras por causa da sua identidade étnica. Quer dizer, se elas são igualadas na subalternidade pela identidade de gênero, quando entra na identidade étnica, as mulheres negras estão em mais desvantagem. Não por acaso as mulheres negras ocupam os piores postos no mercado de trabalho e 73% das empregadas domésticas não têm carteira assinada, né? Então, só para vocês terem uma ideia. As mulheres negras. E entre as mulheres negras, as mulheres lésbicas são aquelas mais vulneráveis, as que mais sofrem assédio moral. Então, percebam que essa posição de sujeito, ou essas identidades, vão fragilizando, vão vulnerabilizando o indivíduo no ambiente de trabalho. E como disse a doutora Daniele, essa relação que vai para o ambiente de trabalho, ela já acontece antes do ambiente de trabalho, ela acontece na sociedade. Na sociedade. Nós homossexuais, nós os negros, nós pertencentes aos grupos difamados, temos uma identidade policiada, constrangida, humilhada, reprimida desde muito cedo. A gente cresce sob esse signo da injúria, sob o signo do insulto, sob o signo da subalternidade. A gente cresce e a gente desenvolve estratégias para lidar com isso. Estratégias individuais e coletivas. Das estratégias coletivas nascem os movimentos políticos, o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento negro, e esses movimentos têm uma ressonância dentro dos sindicatos, ou seja, das organizações de trabalhadores próprios de uma democracia representativa. Nos sindicatos, por incrível que pareça, há uma dificuldade muito grande de lidar com esses temas. Há sindicatos que não querem tratar das políticas de afetos, o que nos leva a fazer algo que Michel Foucault, o filósofo francês, recomenda, que a gente faça uma revisão radical da nossa noção de poder. Porque aquele cara que vai para as ruas, vamos amigo lute, lutar por melhores condições de trabalho e por melhores salários, chega em casa muitas vezes e bate na mulher. Chega em casa muitas vezes e expulsa o filho de casa por descobrir que ele é gay. Então essa pessoa que está no papel de oprimido diante do capital e diante do patrão e da mais-valia e do lucro das grandes corporações, é um opressor quando chega em casa. É um opressor no estádio de futebol. É um opressor no dia a dia quando ele vê um casal gay ou um casal de lésbicas na rua se beijando. Ele passa automaticamente do papel de oprimido do ponto de vista da identidade de classe e passa ao papel de opressor do ponto de vista da identidade da orientação sexual e de gênero. Então a gente precisa revisar a nossa noção de poder. O poder não é um locus, um lugar que ocupa e desocupa. O poder é uma relação em que o papel de opressor e oprimido pode mudar a depender das circunstâncias. Então, nesse sentido, eu quero parabenizar a FISENGE ou a FISENGE, porque eu sou professor também de língua portuguesa, e um S entre duas vogais tem um som de Z. Então, eu falo FISENGE, não FISENGE. Mas vou falar FISENGE, porque todo mundo usa FISENGE. Nesse sentido, eu quero parabenizar a FISENGE por essa atividade, sobretudo as mulheres da FISENGE, que trouxeram esse debate. Eu entendo que não vai ser uma coisa simples, eu tenho certeza que há pessoas que estão na cadeira nesse momento se debatendo diante dessas informações incomodadas, mas é isso mesmo, o conhecimento incomoda a gente. Quando o conhecimento tira a gente do nosso lugar comum, do nosso senso comum, o conhecimento abre o leque da nossa percepção. E o que nos cabe diante de novas informações, de novos desafios postos, é nos abrir para esses novos desafios. E não ficar como burro empacado no mesmo lugar,
insistindo na mesma coisa, porque simplesmente isso lhe deixa mais confortável no mundo. Não. É hora de se abrir. Uma nova política nasce aí, é o que a gente chama de política identitária, política de afeto. O mundo comum agora tem que ter o ponto de vista desses sujeitos. E a questão de classe, que é tão importante na luta dos sindicatos, tem que ser atravessada por outras questões, como as questões identitárias. Muito obrigado.